Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar, Plano Diretor de Segurança Empresarial. A ideia é bater um papo aí com vocês durante 1 hora e no máximo, né? Sobre o que é o plano diretor. Obviamente, como sempre, trazendo um pouco da experiência da Brasiliano aí para vocês. Como que a gente tem praticado, né, no mercado, o que o mercado está exigindo cada vez mais. Então, o objetivo inicial, sem dúvida nenhuma, é compartilhar aí experiência. Tá sem imagem, a Manuela agora tá ouvindo bem. Leonardo também tá ouvindo bem. Então, oficialmente, aí, meu nome é Sandra, né? Atualmente eu sou diretora aqui da Brasiliano Interrisc, pós-graduada na área de gestão de riscos. Alguns que estão conectados aí conheço, né? Sala de aula, clientes de forma direta nossa. Estou há um bom tempo com o Brasiliano já, há mais de 20 anos. Venho da consultoria, né? Então a ideia é trazer um pouco mais da prática para vocês aí de como a gente está praticando o plano diretor como um todo, como a gente pratica isso no mercado. Vamos seguir. Qual que é o objetivo aqui? Bater um papo com vocês, obviamente, sobre o plano diretor, falar um pouquinho sobre o contexto empresarial e a gestão baseada em riscos, tá? Isso é um ponto importante. A questão da análise de risco passa a ser ponto importante até para qualquer tipo de investimento, né? Nosso foco é falar sobre a segurança corporativa, falar um pouquinho sobre o modelo de governança das 3 linhas de defesa e sobre o plano diretor. Então, de novo, a ideia é trazer um pouco mais da nossa experiência, né, em relação ao plano diretor, tudo bem? Então, vamos lá. A área de segurança corporativa, né, tem que quebrar um paradigma que ainda a área de segurança corporativa é vista, né, não podemos generalizar, mas é vista ainda como bombeiro, né, que a gente não pode relatar o que aconteceu. Qual que é a grande sacada? A gente tem que relatar o que poderá acontecer. Isso, pessoal, é gestão de riscos, né? É trabalhar fortemente com o conceito de antecipação. Infelizmente, né, o mercado, né, ou a empresa, a organização enxerga a segurança ainda como o famoso bombeiro, né? O que é o bombeiro? Apaga incêndio todo dia. Então, a grande sacada é trabalhar com o conceito de antecipação. Isso é gestão de riscos. Então, um outro ponto importante, só para a gente poder recapitular, que uma empresa que tem gestão de riscos de forma estruturada, ela está muito mais resiliente. Quando eu falo estar resiliente, significa o quê? Trabalhar com prevenção para diminuir cada vez mais a chance de um risco acontecer e também ter em mãos planos, né, de mitigação do risco. O que é mitigação do risco? Caso o risco ocorra, o que eu faço? Então, estar resiliente é trabalhar com esses 2 conceitos. Prevenção, obrigatoriamente, tá? E também ter em mãos um plano de mitigação caso o risco venha ocorrer, tá? Para que eu possa o quê? Garantir os objetivos estratégicos da organização. Então, um ponto importante que a gente tem que estar pensando, né, e o mercado está falando cada vez mais, que hoje a gente vive, né, a indústria 4.0, né, que significa o quê? O conceito cada vez mais de automação e tecnologia da informação. Isso significa o quê? Que as empresas estão adotando estratégias cada vez mais dinâmicas, as empresas estão saindo de um pensamento linear para um pensamento exponencial. Consequentemente, a gente, como gestor também de segurança corporativa, tem que pensar fora da caixa. A gente não pode dogmatizar algumas soluções. Então, vem um ponto importante, né? Cada vez mais conhecer o negócio, cada vez mais conhecer a estratégia corporativa da empresa. Por que as empresas estão com esse pensamento, né, 4.0 aí que está vindo a questão da tecnologia cada vez mais forte? Muitas empresas, infelizmente, estão quebrando. Quebram em que sentido, né? Porque às vezes não inovam o mercado. Então, coloquei aqui no slide para a gente dar uma discutida rapidamente, o caso da Kodak, que faz a gente pensar o quê, né? O que levou uma empresa à falência dentro do próprio segmento que criou? Será que foi falta de pesquisa, de percepção do desejo do consumidor e das evoluções tecnológicas? Então, só para a gente poder questionar um pouco, né? A Blockbuster, a companhia tinha um modelo de negócios pronto, né, para morrer, que era o aluguel de DVDs, né? E não a Netflix não foi a única ameaça.
a internet e a TV a cabo já batiam com força esse segmento. Então, isso só para a gente poder pensar que as empresas, hoje em dia, se elas não mudam, né, ou se ela não muda de forma estruturada e rápida a estratégia dela, ela fica o quê? Para trás. Tá? Se ela ficar para trás, ela quebra. Então, isso é o que acontece muito no mercado. Sandra, mas o que isso é importante para a gente da segurança corporativa? Que a gente tem que conhecer muito bem o negócio. A gente, como gestor de segurança corporativa, tem que acompanhar essas evoluções. A gente tem que pensar fora da caixa, tá? Então, isso é um ponto importante para a gente, né? Fintechs, as fintechs que estão surgindo aí, né? Nubank, por exemplo, são empresas que estão quebrando, não quebrando, né? Estão fazendo, na verdade, os bancos a repensar o seu modelo de negócio, tá? Então, isso para a gente, o quanto que é importante, né? Que a quarta revolução industrial significa o quê? Se reinventar, que as empresas precisam se reinventar. Consequentemente, o gestor de segurança corporativa também precisa se reinventar, também precisa mergulhar, num bom sentido, de cabeça no negócio. Senão, também vai propor uma solução que vai engessar a operação. E aquela velha história, né? Engessou a operação, vocês sabem tão bem quanto eu, né? Que a segurança vai ser descartada em algum momento aí na organização. Tudo bem? Pessoal, fiquem à vontade, como sempre, né? Vamos adotar a dinâmica. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, manda aí no chat, eu vou respondendo aqui, tudo bem? Então, a mudança é inevitável, estar preparado para ela é a sua escolha, né? Então, a gente tem que estar mergulhando aí nesse contexto. Então, o que isso é importante para a gente? A gente, como gestor de segurança corporativa, precisa muito bem conhecer o quê? A missão, a visão, os valores da organização, as estratégias da organização, os objetivos estratégicos da organização. A gente precisa conhecer a cadeia de valor, as atividades primárias e as atividades secundárias. Então, o que faz o coração da empresa bombar no bom sentido? Por que isso é importante? Porque a segurança corporativa, como vocês sabem, não é cara, né? Não é somente crachá e câmera, né? Controle de acesso e câmera. Então, a gente precisa proteger de forma estruturada o negócio. Então, por isso que é importante a gente mergulhar nesse contexto aí da organização. Então, vocês têm que saber literalmente quais são as áreas ou as atividades principais da organização. Quais são os processos ou as áreas críticas que literalmente não pode parar. Se parar, eu vou ter um grande problema na minha organização. Então, isso é um ponto importante para a gente conhecer. Então, o plano diretor de segurança, para ter eficácia ou resultado, tem que estar baseado em cima do quê? Da estratégia da organização. Por quê? Eu vou proteger essa estratégia, eu vou proteger a minha cadeia de valor, os meus processos ou as minhas áreas críticas. Então, isso é um ponto importante aí nesse contexto. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Ouvindo? Então, pessoal, o que é a gestão de riscos hoje em dia, né? A gestão de riscos hoje ela é formada por disciplinas, tá? Quando eu falo disciplina, quem trabalha ou atua numa área de gestão de riscos, por exemplo, eu tenho que, teoricamente, pensar em riscos estratégicos, em riscos no processo, em riscos de TI, em riscos da área de segurança empresarial, riscos financeiros, riscos legais. Então, a gestão de risco hoje é literalmente o mundo. Esse mundo também, pessoal, acontece na área de segurança corporativa. Quem está na área de segurança corporativa também tem uma série de disciplinas, tá? Então, por exemplo, investigação, a própria análise de risco. Então, você também tem um conjunto de disciplinas que eu trouxe alguns exemplos aqui mais na frente para vocês. O que não pode acontecer nas organizações, que infelizmente acontece ainda hoje em dia, é que cada área corporativa trabalha com uma matriz de risco. O que eu quero dizer? Então, pense o seguinte: eu sou aqui da área de segurança corporativa, eu tenho a matriz 4x4. A Marina é da área de comunicação, que seja, tem uma matriz 5x5. O Marcos, que também trabalha aqui da área de TI, tem uma matriz 3x3. A pergunta é: como que eu consolido tudo isso para a auto-organização?
Então, uma grande sacada é ter uma única matriz de risco para que eu consiga consolidar todos os riscos e reportar para quem? Para a alta direção, tá? Então, quem é da área de segurança corporativa tem que falar a linguagem ou utilizar a matriz de risco que a organização já tem como modelo. Agora, lógico, se a minha organização não tem nenhuma matriz de risco, eu posso propor um modelo de matriz de risco. Agora, isso é um ponto importante. Não pode a área de segurança corporativa querer, no bom sentido, reinventar a roda. Então, pessoal, o que é a gestão baseada em risco? É a gestão da segurança empresarial, onde a base para qualquer tomar decisão é obrigatoriamente o quê? Análise de risco. Isso significa o quê? Eu vou pedir mais investimento, por exemplo, em câmera, tem que ter uma matriz de risco. Eu vou pedir mais investimento em numa central de monitoramento ou de inteligência, tem que ter a matriz de risco, que a alta direção quer enxergar é justamente isso, uma matriz de risco para poder o quê? Tomar decisão. Tomar decisão. Senão, infelizmente, a área de segurança corporativa vai continuar sendo vista, como ainda é vista, né, hoje em dia, como uma área operacional. Então, a grande sacada é a gente ampliar esse nível, né, para o nível estratégico. Não, o alta administração não, o Pedro. Então, por exemplo, quem é da área de segurança corporativa tem a missão ou compromisso, igual você colocou aqui, né, de consolidar todos os riscos em uma única matriz, tá? Então, teoricamente, vocês vão enxergar aqui mais na frente o modelo de governança das 3 linhas de defesa. Quem é dono do risco é o dono do processo. Então, por exemplo, eu sou da área de segurança corporativa, eu tenho que colocar todos os riscos de segurança corporativa dentro de uma matriz. Lógico que, se a minha empresa tem uma área de gestão corporativa, eu vou reportar esses dados para a gestão corporativa. E isso sobe para a alta administração. O que a alta administração quer enxergar é o todo. Tudo bem? Não cabe ela compilar as informações, ela já quer receber isso pronto. Como tratamos os riscos de TI, que uma vez que acontece já pode... Então, Manuela, nesse caso, o que pode ser feito, né? Por exemplo, tem uma disciplina chamada de riscos de TI, ou também riscos cibernéticos, risco de segurança da informação, depende do contexto que você está utilizando, é o mesmo conceito. Você vai ter uma disciplina de risco, vai mapear esses riscos e vai reportar para quem cabe. É uma área onde tem que, pelo menos, acontecer algumas vezes. Para ver impacto, você disponibiliza... Sim, vai ser disponibilizado. Fiquei na dúvida por causa da matriz. Aqui, Manuela, quando você fala que você ficou na dúvida... Tá, o que eu coloquei no slide anterior é que, infelizmente, algumas organizações, né, cada área utiliza um modelo de matriz. Tudo bem? Teoricamente, a matriz de risco tem que ser única para a organização como um todo. Ok? Agora, lógico, quem é da área de segurança corporativa vai fazer análise de risco. Quem é da área de TI vai fazer a sua análise de risco e assim por diante. No entanto, o formato ou o modelo da matriz de risco tem que ser único para a organização. E sugestão corporativa, onde se classifica igual a TI, pode ficar, onde se classificarmos igual a TI, pode ficar mais alta. Sim, cada disciplina de risco, Manuela, vai ter a sua matriz de risco, mas a organização tem que ter ferramenta, né, quando eu falo organização, para poder integrar e consolidar tudo isso. Eu tenho alguns exemplos aqui no sistema e vou mostrar para vocês. Ok? Então, pessoal, um ponto importante, né? Independente do modelo de matriz que vocês venham utilizar, lembrando que o modelo de matriz tem que ser único para a organização como um todo, tá? A gestão baseada em risco, que é a base onde qualquer tomada de decisão é com base numa análise de risco. Então, eu vou pedir mais investimento ou menos investimento, ok? Com base numa matriz de risco. A área de segurança corporativa fica subordinada à área... Não tem uma regra, ô Rampini, em relação a isso, tá? O que eu vejo no mercado, vou falar pela minha experiência, né? Infelizmente, são poucas organizações que têm o diretor de segurança corporativa ou até mesmo o gerente de segurança corporativa, tá?
Mas existem organizações que têm, e é um ponto importantíssimo, porque eu vou lidar sobre o tema, né, com pessoas que, teoricamente, ou com alta direção que conhecem o assunto, tá? No mercado, aqui no Brasil, a área de segurança empresarial ou corporativa, por incrível que pareça, vocês devem conhecer tão bem quanto eu, tá ligado ao financeiro, tá ligado a facilities, tá ligado ao RH, que não é o cenário ideal. Que não é o cenário ideal. Então, pensa na área financeira, né? Tá ligado ao diretor financeiro, né? Quando pensa em cortar custo, vai direto aonde? Tá? Agora, subordinada não é essa palavra, mas ela tem que reportar dados para uma área de gestão de riscos. Tudo bem? Ok? Então, pessoal, o porquê que a gente precisa, né, tá fazendo essa tomada de decisão com base numa análise de risco? Porque que a gente da área de segurança corporativa, vocês acompanham isso, infelizmente, cada vez mais a criminalidade está aumentando, né, cada vez mais, né? Então, da mesma forma que aumenta a tecnologia, aumenta-se também a criminalidade. Então, vem importante aí esse conceito pensar fora da caixa. Sim, Cauã, se eu olhar a área de gestão de riscos, obrigatoriamente seguindo essa palavra gestão de riscos, o ideal é que ela seja independente, ok? Então tá. Ah, legal, Pedro. Vamos aqui. Então, só para a gente poder continuar. O que é a gestão de riscos, né? Então, a gestão de riscos trabalha muito com o conceito de prevenção, né? Quando eu falo prevenção, pessoal, um ponto importante, né? Consequentemente, vocês precisam identificar o risco, identificar a causa do risco. Por que identificar a causa do risco? Vocês não tratam o risco, você trata a causa. Quando eu falo causa, entende-se também fator de risco ou fonte de risco. Cada empresa tem uma nomenclatura. Mas fato é, eu trato a causa do risco, né? Então, por exemplo, eu tenho risco de roubo, ou risco de explosão de caixa eletrônico. A pergunta é o porquê que eu tenho esse risco? Lógico que existem fatores do ambiente interno e fatores do ambiente externo. Ambiente externo, como vocês sabem, não tem muito o que fazer, vou apenas monitorar. O ambiente interno, eu já consigo ter o quê? Uma tratativa, né? Porque depende muito mais da minha organização. Então, isso é o quê? A gestão de riscos, ok? Por um outro lado, mesmo quem é da área de segurança corporativa tem que pensar principalmente em planos de emergência. O que são planos de emergência? São protocolos de resposta para poder o quê? Dar a resposta imediata caso aconteça um evento. Então, por exemplo, né? Caso tenha um roubo de carga, o que eu faço? Caso tenha um furto na minha organização, o que eu faço? Tá? Se eu pensar no sistema de gestão de continuidade, eu vou desde a emergência, a crise e a continuidade. Mas nosso foco aqui é a segurança corporativa, né? Se eu olhar a segurança corporativa, minimamente tem que ter quê? Protocolos de resposta à emergência. Sim, Pedro, é que as organizações separam, né? Riscos e compliance. Sandra, por experiência, você considera que os indicadores também são uma forma de justificar investimento? Sim, Rafael. Então você vai colocar lá se teve mais algum tipo de evento ou de roubo. Agora, por outro lado, isso tem que embasar a sua análise de risco, né? Então, por exemplo, imaginar que eu suba aí um indicador para minha alta direção, que esse mês a nossa organização teve um desvio ou um furto, vou chutar, tá? De 10 notebook, que seja, ok? A pergunta é, esse risco estava mapeado na minha análise de risco? Qual que era a chance desse risco acontecer e qual que era o impacto? Então, são informações complementares que você vai pedir esse investimento. Hoje, a justificativa de investimento para autodireção é mediante uma matriz de risco, obrigatoriamente, tá? E aí as empresas traçam o seu apetite ao risco, né? O que é traçar apetite ao risco? Então, eu tenho clientes da área de segurança corporativa que colocam o seguinte, que não admite risco no quadrante vermelho. Esses riscos no quadrante vermelho, eles tratam em até 30 dias ou 60 dias. Eu tenho clientes que são menos agressivos ainda, eles não admitem riscos no quadrante vermelho e laranja, tá? E aí, obviamente, eles colocam planos de ação. Agora, vai muito do quê? Do apetite ao risco da organização.
Se a gente fosse fazer um triângulo, né, Maria Fernandes, o compliance, a gestão de riscos, a segurança corporativa, a própria TI, são áreas que andam junto, ainda mais no sentido de riscos. Tudo bem? Então, são áreas que andam juntos, ainda mais no sentido de risco. Sim, exatamente, Rafael, essa é a sacada, né? Então, você tem que cruzar esses indicadores e, consequentemente, revisar constantemente a sua análise de risco, tá? Então, vai aparecer para vocês, não sei se vocês já ouviram alguma coisa aí, o modelo das 3 linhas de defesa, né? Cauã, que Sandra, no meu caso, a área que eu atuo se chama auditoria, riscos e compliance. E temos essas atuações. Ah, legal, Cauã. É essa a sacada mesmo. Só tem um ponto de atenção que a gente pode compartilhar aqui e discutir nesse slide, né? Esse modelo das 3 linhas de defesa, não sei se vocês já ouviram falar, o que ele prega de forma geral, né? Quem é dono do risco? É o dono do processo. Então, por exemplo, na área logística, teoricamente, quem tem que fazer a análise de risco é o dono do processo. O porquê ele? Porque é ele que conhece o processo, é ele que conhece os riscos, os fatores de riscos e os seus controles. Tudo bem? Então, isso é um ponto importante. A segunda linha de defesa. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas estão falando que travou. Não, não. O da Marina tá normal aqui. Se for o caso, Ana, Valquíria, Borges, dá um F5 aí, por favor. Cleiton disse que tá normal. A segunda linha de defesa é uma área chamada de gestão de riscos corporativos, tá? Qual que é a missão da área de gestão de riscos corporativos? Vamos só organizar aqui as coisas. É uma área que vai criar inteligência para a alta direção. O que é criar inteligência para a alta direção? Então, primeiro, a missão dessa área é escrever o quê? Uma política de gestão de riscos. O que é uma política de gestão de riscos? São diretrizes, é o compromisso da minha empresa em relação à gestão de riscos. Tudo bem? E vai escrever um processo de gestão de riscos, que é uma metodologia para que a primeira linha possa fazer o quê? Análise de risco. Tá? Uma vez que a primeira linha faz a análise de risco, reporta os dados para a segunda linha e essa segunda linha reporta para quem? Para a alta administração. Então, isso é um ponto importante. Tudo bem até aqui? A auditoria interna é uma terceira linha de defesa, tá? Qual que é o objetivo da modelo das 3 linhas de defesa? É fazer a gestão de risco por camada. Então, pense o seguinte na prática. Primeira linha faz a análise de risco, reporta para a segunda linha, que consolida dados, faz a devida análise e reporta para a alta administração, ok? A terceira linha, qual que é a missão dela? É fazer a auditoria baseada em risco. Isso significa que, antes de sair testando o controle desesperadamente na primeira linha, tem que bater na porta da segunda linha, pegar esse mapa de riscos, tudo bem? Verificar os controles chaves e testar os controles. Tudo bem até aqui? Então, um colega nosso colocou ali que ele atua nas 3 linhas, nas 2 linhas praticamente, né? Hoje, como melhor prática, recomenda-se que exista um gestor de riscos corporativos que responda preferencialmente para o presidente. Por que para o presidente? Para você já garantir independência e não responder para um diretor de risco, como acontece muito no mercado ainda. Da mesma forma que a auditoria interna já responde para o conselho. Então, isso já garante-se o quê? Independência. Agora, vamos olhar aqui aonde a segurança corporativa se encaixa. Dependendo do tamanho da empresa, ela vai atuar na segunda linha de defesa. O porquê? Ela vai também capacitar a primeira linha, ela também vai capacitar a primeira linha de defesa, vai receber o mapa de risco das unidades operacionais, vai consolidar tudo isso e vai reportar para a auto-administração.
Deixa eu ver aqui, Pedro. Atuo como consultor de compliance, por vezes me vejo na função de segunda linha. Vamos lá, Pedro. Atuo como consultor de compliance, por vezes me vejo na segunda linha de defesa, não é mesmo que externa à corporação. É igual a gente também. A gente, como consultor, vai na primeira linha, segunda linha, Pedro. Então vamos lá. Valquírio, o modelo das 3 linhas de defesa prega o seguinte: quem é dono do risco é o dono do processo. Tá ouvindo, Ludmila? Ah, ok. Quem é dono do risco é o dono do processo. Tudo bem? A segunda linha de defesa, ela vai fazer o quê? Supervisionar a primeira linha e capacitar a primeira linha e consolidar dados que a primeira linha manda para ela. A terceira linha vai fazer a chamada auditoria baseada em riscos. O que é auditoria baseada em risco? Antes de sair testando o controle desesperadamente na primeira linha, vai pegar esses dados com a segunda linha, ok? Vai verificar o seguinte: quais são as áreas críticas ou os processos críticos, quais são os riscos chaves e os controles chaves, e aí, por fim, vai fazer o teste. Então, dependendo da organização, se eu olhar agora a segurança corporativa, ela vai atuar também na segunda linha. O porquê? Ela vai receber a análise de risco aqui dos sites ou das unidades operacionais, vai consolidar tudo isso e vai reportar para quem for de direito. Vai reportar para a parte interessada. O conceito das 3 linhas de defesa, pessoal, é que o dono do risco, obrigatoriamente, seja o dono do processo. O que eu vejo em algumas corporações, até mesmo em clientes nossos, né? Às vezes a própria área de segurança corporativa escreve uma política muito legal de segurança corporativa, mas no dia a dia ela só apaga incêndio. O que é apagar incêndio? Roubaram um celular, roubaram um notebook, né? Veio aqui a pessoa, largou o celular de qualquer jeito. Aí chama quem? Chama segurança corporativa. Não é isso que acontece normalmente? Eu tô falando alguma besteira aqui com vocês. Não é isso que acontece na área de segurança corporativa? Roubaram o celular, né? E chama a segurança. Ah, vai lá, busca imagem, vai ver, às vezes nem tem imagem. Ou às vezes a câmera é falsa, né? Tem de tudo na área como um todo. Mas qual que é o conceito? A gente tem que pregar diariamente quem é dono do risco é o dono do processo. Então, se esse dono do processo, né, nesse caso aqui, a pessoa não cuidar dos seus bens, infelizmente acontecer alguma coisa, for roubado, a segurança vai atuar até um certo ponto, não tem muito como fazer milagre. O Luiz, aqui na minha empresa, a área de gestão de riscos e controles internos se reporta diretamente ao conselho e acumula as funções de gestão de riscos, controle, compliance e auditoria. Então, Luiz, pegando o gancho ali, deixa eu só subir um pouquinho a minha tela aqui. O ideal é que para você ter literalmente independência, tá? É que a auditoria responda para o conselho, esse é o cenário ideal, tudo bem? E que a gestão de riscos / controle interno e compliance, que seja, responda para o presidente. Porque aquela velha história, como você vai testar os seus próprios controles? Quando eu falo próprio, algo que você mesmo faz. Então aí você tem um gap no sentido de independência. Tudo bem? Ok. Tudo bem, Luiz? A segurança que fornece os vigilantes as câmeras é cobrada. Então, Borges, eu vou falar um pouquinho pela minha experiência, tá? Não sei se você é de uma empresa de segurança ou tomadora de serviço, tá? O que eu vejo, né? Que as próprias empresas tomadoras de serviço,
não tem um conceito de se fazer uma análise de risco. Aquela velha história, né? Quer entrar no cliente, né? Entra a qualquer custo, e normalmente com o menor custo. Aí quando tem uma ocorrência, querem descontar de quem? Da empresa de segurança. Pelo menos é o que eu vejo no mercado. O que eu acho importante, fazer sim uma análise de risco, deixando claro, olha, isso aqui é gestão da empresa de segurança terceira, isso aqui é gestão da empresa tomadora de serviço. Não tem. Mas o compliance não tem que ser independente. Sim, tem, Thaís, tem que ser independente. A segurança corporativa atua na auditoria se houve falha do processo, segurança apoia. A segurança. Aí depende do conceito de auditoria que você está falando, né, Silva, aqui. Mas a auditoria é totalmente independente, ela vai testar controle. Segurança corporativa tem um outro contexto, né? Luiz, entendo a sua explicação, mas não sei como colocar em prática, sendo que tudo é de minha responsabilidade. Eu acho que se você pegar o próprio modelo das 3 linhas de defesa, Luiz, você tem um bom argumento técnico para falar sobre isso. Eu acho que um ponto importante aí é você pegar como você vai testar algo que você mesmo está fazendo. Isso é só uma bandeirinha vermelha para você pensar. Ah, o Borges é de uma universidade. Tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de estrutura de plano diretor, tá? Como que a Brasiliano, ela estrutura um plano diretor. Então, vou compartilhar com vocês algumas experiências. Então, primeiro, né, tem que se fazer um diagnóstico da segurança corporativa. Tem que entender o contexto da segurança corporativa. E a segunda fase é fazer o quê? Relatórios e estruturar um plano diretor de segurança corporativa. Dentro desse plano diretor, recomendamos 2 documentos estratégicos. Quando eu falo 2 documentos, é o seguinte: a organização tem que ter uma política de segurança corporativa, trazendo o quê? Papéis e responsabilidades. Tudo bem? Isso é um ponto importante. E a definição do apetite ao risco. Tá? Então, aqui eu estou falando de segurança corporativa, não estou entrando aqui no quesito de gestão de riscos, tá? Do gestor de risco corporativo. Eu estou falando do gestor de segurança corporativa. E o segundo ponto importante, a empresa tem que ter o quê? Um processo de gestão de riscos, que é uma metodologia de como se faz a análise de risco. Então, são documentos essenciais normativos, tá? E sempre aderente o quê? A uma matriz de risco. Que aí, no caso, suponhamos que a minha empresa já tem uma área de gestão de riscos, eu, como segurança corporativa, vou fazer o quê? Vou pegar essa matriz de existente, essa matriz de risco, e vou adaptar. Quando eu falo adaptar, vou mudar as métricas e os critérios para se mensurar a probabilidade e o impacto. No entanto, a matriz de risco será única. Necessário trazer as gerências das áreas para dentro das questões de segurança, saber o que acontece. Sim, Jaime, e muito, viu? Tô fazendo um trabalho aí grande numa empresa de logística. Essa empresa tem uma série de furtos ou desvios que seja. Como sempre, querem descontar da segurança, só que nesse caso o processo tá falho, né? Quando eu falo processo, né? Lá na hora da produção tem uma vulnerabilidade muito grande. Então, não adianta o gestor de segurança colocar mais 10 câmeras, mais 5 vigilantes, que não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar e vocês sabem, não vai pegar. É muito difícil pegar. Então, tem que ter o quê? Uma mudança, né, do processo. E aí, o que você falou, trazer essas gerências, né, para dentro do quê? Das questões de segurança. Para saber o seguinte, aonde tem que mexer no processo, qual que é o papel do gestor da primeira linha, qual que é o papel da segurança corporativa. Os controles internos, primeira linha de defesa, pode fazer testes de controle também? O controle interno, sim. Só compartilhando experiência, né, Lorena? O que a gente prega muito no mercado, né?
que a área tem que ser de gestão de riscos barra controle interno, tá? Que o controle só existe porque existe risco. Então, isso é um ponto importante, tá? E, obrigatoriamente, a primeira linha também vai fazer o seu walkthrough ou sua avaliação de controle. Quem faz um teste de controle muito mais pesado, normalmente é quem? A auditoria. Vou seguir com o tema, um outro fórum, pois eu me reporto para o conselho e não tenho... Tá, ok. Foi só compartilhando experiências aí, Luiz, Marcela. Responsabilidade seria competência, atribuir qual risco, de qual gestor? Sim. Sempre existe uma falha no processo. Seguranças não exibem falhas operacionais. Quando abre o processo aí para falho, né? Você tem maior vulnerabilidade. Então, pessoal, o que a gente chama de diagnóstico, né? Deixa eu só apresentar alguns slides aqui para vocês e vou entrar no sistema, tá? Então, primeiro, tem que fazer um alinhamento, né? O primeiro diagnóstico é fazer um alinhamento estratégico, né? O que significa? Identificar pontos de encontro entre o plano estratégico da empresa e o plano diretor de segurança empresarial, para ver o quê? Um alinhamento das atividades. Então, tem que mergulhar no contexto da organização como um todo, tá? Segundo diagnóstico, é importante também fazer um diagnóstico da estrutura organizacional de segurança corporativa e da maturidade de processos de riscos operacionais, para saber o quê? Se tem algum gap na estrutura. Por exemplo, vamos supor que a gente coloque aí que é necessário fazer um trabalho de inteligência e riscos. Mas como que está hoje a estrutura organizacional como um todo? Então, tem que fazer essa análise. Qual que é o grau de maturidade dos processos existentes em riscos operacionais? Então, também tem que fazer esse diagnóstico, tá? Fazer também um diagnóstico da arquitetura tecnológica. Como que está aí o contexto atual da arquitetura tecnológica? Então, tem que fazer também esse diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico de riscos operacionais e de riscos estratégicos. Quais são os riscos que eu tenho na área de segurança corporativa? Fazer um diagnóstico em relação ao quê? Ao meu orçamento. Como que é a visão de orçamento aqui? Como que é a relação custo-benefício? Então, antes de vocês saírem implementando, né, qualquer processo, qualquer política de segurança corporativa, fazer sugestão de disciplinas de riscos na área de segurança, é o que a gente brinca, né? Tem que puxar o freio de mão e mergulhar nesse contexto, tá? E aí, obviamente, vocês terão alguns relatórios. Quais são esses relatórios? Vocês vão entregar para a autodireção uma matriz SWOT, uma matriz de riscos e de interconectividade de riscos. Vocês vão entregar para a autodireção uma sugestão da nova estrutura organizacional de segurança corporativa. Vocês vão desenhar e especificar a arquitetura tecnológica da organização. Vocês vão desenhar os processos de segurança corporativa com as suas disciplinas de riscos. Vão desenhar um plano de capacitação pensando em segurança corporativa, tanto a nível estratégico, a nível tático e a nível operacional. Vão fazer um plano de orçamento, seja para daqui 4 anos ou 3 anos. E vão desenhar os projetos. Então, um ponto importante, pessoal, é fazer um diagnóstico, verificar o que vocês têm em relação ao contexto da área, quais são os objetivos estratégicos da organização, qual que é a missão, visão, os valores, fazer esse cruzamento da segurança corporativa com esse planejamento estratégico e aí, obviamente, vão propor uma série de estruturas, desde mudanças na estrutura organizacional, até mesmo na questão de orçamento, e aí começar a estruturar a área de segurança corporativa, ou melhor, começar a fazer um plano diretor de gestão de riscos corporativos, tá? E aí, entende-se também que vocês precisam ter que planos de riscos operacionais. O que são planos de riscos operacionais? Vocês vão fazer o quê? Quais são as disciplinas que a área de segurança tem? Vão fazer processo de análise de risco, planos preventivos, planos mitigatórios, né? Planos de emergência e contingência, se for o caso de crise, normas de rotina. Então,
Então, vocês vão estruturar tudo isso. Vão escrever uma política de segurança corporativa. Então, se vocês pensarem a nível de documentação de um sistema de gestão de segurança corporativa para embasar um plano diretor, o que vocês precisam ter em mente? Uma política de segurança corporativa a nível estratégico, um manual de processos. Então, quais são as disciplinas ou as áreas da segurança corporativa? Quais são as normas corporativas? Então, por exemplo, como que é uma norma de controle de acesso? Como que é uma norma de monitoramento? Então, e por fim, cada unidade vai o quê? Personalizar o seu procedimento. Agora, isso tem que vir do quê, pessoal? De uma política. Vocês podem perguntar, Sandra, mas quais são as disciplinas da segurança corporativa? Então, tudo depende do quê? Do contexto e da abrangência da minha área. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês. Então, a gente tem um cliente nosso aqui, ele é diretor de segurança corporativa. Embaixo dele, ele faz gestão do quê? Da segurança contra incêndio, ele faz gestão da segurança patrimonial, física e eletrônica, ele faz gestão do quê? Da segurança na cadeia logística, da prevenção de perdas, ele tem uma central de comando operacional, ele faz a gestão da segurança dos executivos, ele também faz a gestão de saúde, segurança ocupacional, de segurança cibernética, de fraudes, investigações e inteligência corporativa. Lógico, isso aqui é exemplo de um cliente nosso. Então, uma vez que ele tem as disciplinas dele, ele escreve o quê? Procedimentos de análise de risco para cada disciplina dele. Para ele começar a estruturar o plano diretor dele. Tudo isso aderente ao quê, pessoal? As melhores práticas. Entenderam até aqui? Conseguiram entender? Então, a segurança corporativa, obviamente, vai variar de acordo com cada empresa. Depende do quê? Do contexto e da abrangência dele, do gestor aí de segurança corporativa. Fato é, o que ele precisa ter, né, obrigatoriamente? Processos estruturados para cada disciplina dele. Ele faz um monitoramento, Marcelo, do ambiente externo dele como um todo. Então, por exemplo, né, no caso dele é uma hidrelétrica, infelizmente lida muito com a questão de índios também, uma série de comunidades. Então, ele faz o monitoramento, ele sabe quem são os atores chaves, quem pode influenciar o quê. Ok? E aí reporta isso para a alta direção. Sandra, você observa pequenas empresas criando políticas e procedimentos? Tem que ter, né? Agora, lógico, depende do tamanho da empresa, não adianta escrever algo tão robusto, tão pesado, né? Porque a gente sabe que não vai rodar. Então, por isso tem que ser personalizado, Pedro, de acordo com cada negócio. Tá? Então, pessoal, só para a gente poder voltar. Então, para se implementar um plano diretor de segurança empresarial, tem que fazer um diagnóstico obrigatoriamente do contexto, entender o planejamento estratégico, os objetivos, as iniciativas, mergulhar na estrutura organizacional, fazer um diagnóstico de como que está e o grau de maturidade, tudo bem? Fazer uma análise de questões tecnológicas, como que está a condição de monitoramento, de CFTV, de controle de acesso e assim por diante. Frente a isso, obrigatoriamente, fazer os seus devidos relatórios barra sugestões aí de melhorias e começar a estruturar o quê? Uma política de segurança corporativa e os processos barra procedimento de segurança corporativa, tá? Mediante o quê? As disciplinas de atuação da segurança corporativa. Então, no caso que eu mostrei aqui para vocês, naquele guarda-chuva, é um diretor de segurança corporativa que tem uma abrangência grande aí, tá? Aderente às melhores práticas como um todo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu só subir aqui, disponibilizar. Vou apresentar para vocês aqui o sistema.
Compartilhei com vocês, pessoal, só para a gente não estourar nosso tempo aqui, o software aqui, Interrisk, que é um software de gestão de riscos corporativos, ok? Então, na verdade, o software em si tem vários módulos. Vou focar só no módulo de riscos aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu módulo de gestão de riscos. E aqui tem o que eu chamo de disciplinas de riscos. Então, por exemplo, eu posso fazer risco no processo, risco estratégico, risco de segurança empresarial, riscos de TI, igual foi colocado aí, riscos de compliance. Então, a gestão de riscos é um mundo, literalmente. O que eu tenho por trás desse mundo? As chamadas disciplinas de riscos. Mas, tecnicamente, o que muda de uma disciplina para outra? A métrica e o critério de análise. Então, por exemplo, eu vou avaliar riscos na área de saúde e segurança do trabalho. Como benchmark de mercado, eu preciso calcular a probabilidade e o impacto, ok? Quando pensa em impacto, pensa-se normalmente na imagem, financeiro, legal e operacional. Esses 4 requisitos para a área de segurança corporativa é muito legal. Porém, para a área de segurança do trabalho, já não se aplica os 4, somente 3. Imagem, questão legal e questão operacional. Algumas empresas retiram o impacto financeiro. Por quê? Teoricamente, na verdade, né, a vida do colaborador não é mensurável. Então, eu não posso colocar o impacto financeiro. Então, a grande sacada é vocês parametrizarem o sistema ou as disciplinas aqui de acordo com cada métrica barra critério de análise. Por isso que é importante que vocês tenham uma política, tudo bem? E tenham um processo estruturado de análise de risco. Deixa eu só acessar aqui. Então, vou só mostrar rapidamente aqui uma tela do sistema para vocês darem uma olhada. Então, aqui é uma empresa, obviamente, fictícia. Esse é o organograma da organização. Cada gestor ou cada área faz a sua análise de risco aqui obrigatoriamente. Eu separei um caso de segurança corporativa para vocês aqui. Então, coloquei segurança empresarial, certo? Dividi o sistema aqui em escritório, análise de risco de diversos escritórios, diversos CDs e diversas fábricas. É um software chamado Interrisk, aqui o software, ele tá na nuvem, né? Então, eu tô acessando aqui ele, ok? Então, eu vou clicar aqui na organização, só para vocês darem uma olhada. O que é risco de compliance? Oi, Geraldo. Então, o risco de compliance vai entrar desde riscos de assédio, riscos de fraude, riscos de suborno e corrupção também entra dentro do mundo chamado compliance. Então, você tem um leque muito grande aí em relação a compliance. Então, aqui, por exemplo, então eu entrei em fábricas, fiz uma análise de risco para a fábrica de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Vou só clicar em uma aqui. E aqui, pessoal, tem um processo de análise de risco. Então, o que está aqui do meu lado esquerdo, né, que vocês estão vendo aí na telinha do sistema, é todo o framework de análise de risco, tá? Independente da métrica ou do critério que vocês venham a utilizar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a mensuração da probabilidade e do impacto. Então, alguns riscos que eu coloquei aqui nessa unidade: vandalismo, vazamento de informação, desinteligência, furto de pertences, sabotagem em áreas técnicas, roubo de colaboradores, roubo de veículos, invasão na unidade. Então, tem uma série de riscos aqui. O que vocês precisam pensar obrigatoriamente, né? Em calcular a probabilidade, qual que é a chance desse risco acontecer e, caso ele ocorra, qual que é o impacto, tá?
Lógico que quando vocês mensuram risco, vocês vão calcular o risco inerente, que é o risco puro, sem controle nenhum, e o risco residual, que é a condição atual. Qual que é a grande sacada? Que vocês cheguem aonde? Numa matriz de risco, onde vocês consigam o quê? Mensurar o quê? A chance desse risco acontecer, caso ele ocorra, qual que é o impacto. Então, pessoal, a matriz de risco é uma ferramenta de tomada de decisão, tá? Então, isso é um ponto importante, tá? Um gestor só vai fazer mais investimento em segurança ou menos investimento, quando eu falo gestor, a alta direção, é com base no quê? Numa matriz de risco. Então, por exemplo, aqui no que eu estou colocando na tela, eu tenho 2 riscos no quadrante vermelho. Vamos supor que eu coloque na minha política que a minha organização não aceita risco no quadrante vermelho. Isso significa o quê? Que eu tenho 2 riscos que estão acima do meu apetite, que obrigatoriamente eu tenho que tratar. Só que eu não trato o risco, eu trato o quê? A causa. Por isso que o método brasiliano, a gente bate muito em conceito, né? O que é conceito? Você tem que ter um processo estruturado para poder identificar o risco, o fator de risco, que é a causa, tudo bem? Mensurar a chance do risco inerente e, consequentemente, mensurar a chance do risco residual para poder fazer o plano de ação. Hoje, qual a matriz de risco que o mercado mais utiliza? Essa daqui que eu estou mostrando para vocês era uma matriz 5x5, que é uma matriz de risco mais tradicional, que veio da 4360, tá? Mas com 4 níveis de criticidade, que é vermelho, laranja, amarelo e verde. Então, isso aqui é a matriz mais tradicional. Ainda mais, Rafael, quando uma empresa ela não tem uma maturidade muito grande em relação à gestão de riscos. Agora, se você me perguntar, Sandra, o que determina se aqui eu vou ter mais vermelho, mais laranja, pintar esses gominhos aqui, né? Esses quadrantes. Aí é de acordo com o quê? Com o apetite ao risco da organização. Então, eu tenho clientes que são muito mais agressivos, até mesmo na área de segurança corporativa, que para eles, somente esses 3 gomos aqui superior, e mais 2 vermelho, e mais 2 aqui de criticidade e probabilidade alta são vermelho. Ok? Sim, Brenda, sim. Eu tenho alguns riscos aqui de compliance também na minha base, que não vai dar tempo de abrir, mas normalmente você vai pegar muita questão de desvio de conduta, de assédio e tudo mais. Entra riscos também de fraude, entra também dentro do universo chamado compliance, né? Riscos de suborno e corrupção, ainda mais pela lei aí anticorrupção que tem que estar mapeando, tá? O que é interessante aqui, por exemplo, pessoal? Isso aqui é uma base. Vamos imaginar que eu vou para uma reunião de diretoria. Deixa eu só pegar meu maior nível aqui. Eu sou da área de segurança corporativa, uma diretora de segurança corporativa, e eu quero apresentar para o meu diretor, presidente, quais os riscos gerais de segurança corporativa. Com um clique só, o que eu consigo fazer? Eu pego o meu maior nível de segurança corporativa ou segurança empresarial, seleciono escritórios, CDs e fábricas e visualizo todos os meus riscos. Então, na área de segurança corporativa, eu tenho aqui 53 riscos, 9 riscos estão acima do meu quadrante. Meu apetite ao risco, né? Estão no meu quadrante vermelho. Agora pense em fazer isso aqui na planilha. É um pouco mais complicado, até mesmo para fazer gestão, né, de planos de ação. Então, qual que é o objetivo aí de vocês? Que vocês tenham um software, independente do software que vocês venham a utilizar, mas onde seja possível fazer análise de risco por unidade, por edificação, depende do contexto e abrangência da empresa, das disciplinas de riscos, tá? Então, por exemplo, eu vou olhar riscos no transporte rodoviário de carga, por exemplo, ou na minha cadeia logística, aí eu vou criar uma disciplina de cadeia logística. Eu vou olhar riscos da segurança empresarial dentro do meu site, então você cria a disciplina, tá? Faz as devidas análises de risco e também consegue consolidar tudo isso.
Agora, quem é da área de gestão de riscos, que olha a gestão de riscos como um todo, igual alguns comentaram aí vocês terão outras disciplinas, né? Riscos de compliance aqui, por exemplo, riscos cibernéticos, riscos de TI, tá? E o processo é o mesmo, né? Vocês conseguem também consolidar tudo isso. Tudo bem, pessoal, até aqui? Luiz, nesse software é possível atribuir e visualizar as de controle? Sim, sim, é possível. O fluxograma você sobe como imagem aqui no sistema, tá? Agora, Luiz, pegando aí a sua pergunta, o seu gancho, qual que é o racional do sistema, tá? Ele é alimentado pela primeira linha de defesa, onde o dono do processo é o dono do risco, tudo bem? A segunda linha de defesa vai fazer as devidas supervisões, capacitações, avaliações, ok? Essas informações todas saem do módulo de gestão de riscos e vão para o módulo de auditoria baseado em risco. Lembra do modelo das 3 linhas de defesa? Onde o foco da auditoria é testar controle? Então, tudo que é feito no módulo de gestão de riscos vai para a auditoria. Com qual objetivo? Testar controle. Aquela velha história, né? O auditor vai com o dedo podre. Tem que ir com o dedo podre em cima do quê? De controle. A gente não trabalha, Pedro, com o conceito de usuários, tá? Então, pra gente, não sei se acredito que seja essa a sua pergunta, né? Não interessa se são 10 usuários ou 1.000 usuários. É um pacote normalmente feito para a organização. Então, a gente quebrou um paradigma que é a questão de licenças. Monte Carlo eu ainda não tenho no sistema. Eu tenho outras métricas, outros critérios, né? Outras ferramentas. Digo, um usuário ter acesso somente ao risco dele à medida. Ah, sim, aí sim, nesse caso a gente chama de perfil de acesso, tá, Pedro? Então, imaginar aqui, eu sou diretora da área, eu posso verificar tudo, tá? Eu tenho acesso a todo o framework, né? Desde a análise, sou eu que faço o plano de ação. O Marcos que trabalha comigo, ele tem um perfil de visualizador, ou simplesmente fazer um diagrama de causa e efeito. Então, tudo isso você coloca perfil de acesso, tá? Auditoria tem perfil como liberado, então é perfil de acesso. Mas é possível fazer sim esse vínculo. Ok? Depois, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais o software, eu estou à disposição. Nosso tempo é curto, né? Não posso ultrapassar o horário previsto com vocês, mas eu estou à disposição. A gente pode fazer uma apresentação, mesmo que seja via Skype, mostrar um pouco mais a ferramenta um pouco mais com calma. Como vocês sabem, né? Quem conhece a Brasiliano sabe que a gente prega há muito tempo a questão do quê? De metodologia, ferramenta e critério. Para sair do acho o quê? É que eu brinco, né? Entre o que eu acho e o que o brasileiro acha, ganha ele, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a organização, independente do tamanho da organização, foi colocado aí que alguns têm organização um pouco mais menor, né? Tem que ter o quê? Um processo estruturado para se fazer análise de risco. Obviamente, quem é da segurança corporativa, que é aquele exemplo que eu mostrei, guarda-chuva, por exemplo, vai pegar todo aquele universo, vai ter um processo para se fazer análise de risco para cada disciplina. O framework, né, as ferramentas lá dentro podem até mudar. No entanto, a matriz de risco da organização tem que ser única para que vocês consigam consolidar tudo isso numa única matriz. Entendo que o propósito do software já nos proporciona a segurança de segregação entre as atividades de gestão de riscos e auditoria. Sim, sim, Marcelo. Eu tenho clientes que têm o mesmo caso que você, que ele faz a gestão de tudo, né? Riscos, compliance e auditoria. Mas você tem perfis de acesso para cada módulo. Até porque a equipe também dele é dividida lá dentro da célula. Ok? Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, um ponto importante, né? Hoje em dia tem que trabalhar com ferramenta, né? Com o sistema. Não faz sentido a gente no século XXI aí trabalhar com planilha, até que trabalhar com planilha já é um próprio risco, né? Como, infelizmente, ainda tem muitas organizações de grande porte, multinacional, que fazem análise de risco em planilha. Então, de novo, independente do software que vocês tenham, tem que ter sistema.
Até para vocês terem a questão da rastreabilidade da informação, né? Então, por exemplo, um sistema permite o quê? Log de acesso. Quem entrou, quem fez o quê e assim por diante. Tudo bem? Então, a ideia aqui era falar um pouco mais como que a gente pratica, como que a gente estrutura um plano diretor, falar para vocês da importância de ter um processo aí estruturado de análise de risco e de ter ferramenta para que vocês possam, de forma estruturada, fazer a gestão baseada em riscos, né? Então, o software, ele é, Luciano, parametrizável, né? Aí, obviamente, precisaria conhecer um pouco mais o contexto da sua empresa, o que você fala, adaptar. Então, por exemplo, vamos supor que a sua matriz seja matriz de risco, tá? Seja 3x3. Então, a gente parametriza. Vamos supor que você não utilize alguma outra ferramenta, diagrama de causa e efeito. Não é obrigatório utilizar. Então, a gente briga muito por metodologia, tá? Mas é possível, sim, adaptar. Não, o Risk Vision não. O Risk Vision era mais usuário final, né, Cleiton? Não era um software corporativo, a gente brinca que era uma planilha melhorada. E hoje, por questão dessa amplitude, seja da segurança corporativa ou até mesmo, obviamente, da área de gestão de riscos, uma coisa que o Interrisk faz e o Risk Vision nunca fez é a consolidação de dados, tá? Até mesmo automatização em relação a planos de ação. Então, o sistema manda alerta. Vamos supor que você tem um plano de ação para vencer dia 25/9. Se eu programar o sistema, ele manda um alerta para você. Se chegou dia 25/9, você não fez o plano de ação, o sistema manda um alerta que o seu plano de ação está vencido. Manda para você e para outras partes interessadas. Então, coisa que o Risk Vision nunca fez, né? Então, o Interrisk ele surgiu com a visão corporativa de integração de inteligência em riscos. Ok? Nós, para quem é da área puramente de gestão de riscos, nós marcamos um outro webinar, aí tem que estar acessando nosso site, onde a gente vai falar puramente de gestão de riscos, né? Com amplitude maior, que é a gestão de riscos, né? Caso vocês queiram se inscrever também, fiquem à vontade. A Marina, ela vai mandar o link para vocês. A ideia hoje foi falar mais da segurança corporativa, mas não tem como fugir do tema do gestor de riscos, tá? Tá sim, Alves. A gente conseguiu. Lógico, né? Sistema todo dia tem melhoria, não tem jeito, mas a gente busca sempre mais aí, cada vez mais automatizar. Tá? Então, a Marina disponibilizou um link aí para vocês, onde a gente vai trazer um conceito mais pesado da gestão de riscos, ou da amplitude da gestão de riscos. Hoje, o nosso foco era falar um pouco mais da segurança corporativa. Ah, sim, mudou bastante. Ok? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou pedir para a Marina colocar o meu e-mail aqui no chat, sandra.alves@brasiliano.com.br. Eu estou à disposição para poder esclarecer alguma dúvida, ou até mesmo poder auxiliar em relação ao sistema. Nosso telefone aqui é o telefone nosso corporativo. Caso vocês queiram também ligar e marcar alguma uma apresentação. E o meu celular também, ela vai disponibilizar aqui no chat para vocês. Tudo bem? E aí a gente vai se falando. Ok? Muito obrigada, como sempre, participativos. Acho isso importantíssimo, né? Senão fica só a Sandra falando igual uma louca do outro lado. Já fala pouco, né? Já é filha de mineiro, fala pouco. Então, caso vocês tenham dúvidas aí, só me acionar, tá bom? Luiz criou um grupo, se alguém quiser entrar. Foi criado um grupo aí. Ah, o Luiz, ele criou um grupo. Depois, caso vocês queiram acessar aí, entrar no grupo, eu também vou tentar. Eu vou entrar no grupo também aqui. Tá? A Marina tá retransmitindo o link aí do grupo. Acho bacana, aquela velha história, né? Trocar experiência, né? A gente aprende aí todo dia e compartilhando experiência também. Então, Leônidas, se eu não me engano, teve um. É que já teve um esse ano,
Mas o brasileiro está programando sim um sobre riscos cibernéticos. Tem que dar uma olhadinha com a Marina, mas O quê? é questão de webinar de riscos cibernéticos, Vai riscos de ter, vai TI. ter dia 15, eu acho, de outubro, se não me engano. Só que eu confirmo A depois. Marina vai confirmar direitinho a data e vai disponibilizar para vocês. Mas já tem um novo evento. Tem de cyber e lei geral também. Tem um de cyber, segurança, cyber Dia security, 24 de né? outubro. 24 de outubro. E um sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. 15 de outubro. 15 de outubro. Ok? O material será disponibilizado sim para E vai ter de vocês. auditoria dia 31. E tratamento, se quiser falar. Tem coisa. auditoria, Entra no site. tá? Tem um bem legal de demandas regulatórias, quem pudesse escrever. Inclusive, a gente vai fazer um caso, na verdade, do início ao fim, 8 de outubro. dentro do sistema, dia 8 de outubro. Tem bastante evento aí. Tudo bem? Ok, pessoal. Mais uma vez, obrigada, tá? Um abraço.